Olá, eu sou a Onésia Lima, a sua professora de arte. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o fauvismo, ok? Para entender um pouquinho, vamos situar historicamente onde está o fauvismo. Em 1905, tá? Em Paris, lembrem que basicamente o eixo da arte mundial nesse período era França, principalmente a cidade de Paris. No Salão de Outono, um dos salões de arte, tá, do período, alguns artistas foram chamados de fauves. Como assim alguns artistas foram chamados de fauves? Porque muitos dos artistas que frequentavam esses lugares e expunham suas obras passavam por críticas, além de jornalistas e de conhecidos. E essas críticas acabaram dando um nome ao movimento. Porque, como eles foram chamados de fauves, de feras, né? Isso acabou praticamente nomeando o que é o fauvismo, que significa uma arte feita por feras, uma arte que busca o primitivismo, uma arte que busca o instinto na sua produção, tá? E isso era justificado pelos críticos da época porque, em virtude da intensidade, né, que eles usavam as cores puras, sem matilizá-las ou misturá-las, quase não sai a palavra. Como assim? Eles pegavam as cores puras da paleta de tintas, dos potinhos, de onde eles tinham a tinta e colocavam elas puras no quadro. Eles não passavam por um processo de mistura. Então isso é muito característico do fauvismo, ok? Então, quais são os princípios desse movimento? Para eles, criar, tá, em arte não tem a ver com o intelecto, com o raciocínio, com o pensamento e nem com os sentimentos. Então você fica assim, tá, eles vão usar o quê, né, na questão da produção artística? Então, qual o eixo, qual o objetivo das artes feitas por esses artistas fauves, os fauvistas, né, as feras? É criar, tá? A seguir, né, dos impulsos do instinto, das sensações mais primárias, mais primitivas. Eu sempre gosto de comparar com a ideia de uma criança, porque a criança com 1 ano, 2 anos, ela está no seu início, né, de formação humana. Ela está aprendendo a ser um ser humano. Então, ela é muito mais instinto do que razão. E quando você entrega, por exemplo, um giz de cera àquela criança, ela vai riscar, né? Ela vai desenhar formas que não vão ter uma relação direta com a realidade. Para ela pode até ter, mas quando a gente observa, não tem tanta. Mas ela faz com uma velocidade, com uma força, com instinto. Ela não está raciocinando, ela não tá, eu vou fazer assim. Não, ela faz. Então, essa é a ideia que os fauvistas pregam. Essa é a ideia de trabalhar com o impulso do instintivo, do instinto. Outra coisa que eles vão prezar muito é essa ideia da cor pura. Eles vão usar grandes blocos de tinta, de cores, tá? Para fazer as suas obras. E as linhas e as cores devem nascer impulsivamente. Tipo assim, eles não vão estar, estou colocando para fora um sentimento. Ou eles vão estar raciocinando o que vão colocar com tal, porque tal coisa. Não. Eles vão pegando os objetos de produção artística, pintura, tinta, e vão produzindo, assim, instintivamente. Entende? Eles não vão estar querendo colocar um sentimento, eu vou colocar minha depressão no quadro, vou colocar minha dor no quadro, ou eu vou pensar como eu vou estruturar esse quadro para ele ficar todo bonitinho. Não, eles fazem de forma impulsiva, tá? E, de certa forma, eles tentam traduzir as sensações das mais elementares, como se eles estivessem mesmo no estágio, tá? No estado da graça de que as crianças têm, né, de produzir, e dos selvagens. Selvagens que eu falo, tá, para não ficar um termo meio estranho, é os homens pré-históricos.
os, os seres humanos, né, os Homo sapiens, que ainda não desenvolveram o que é considerado de civilização. Maravilhoso, né? Só para a gente voltar para o quadro que eu não falei um pouquinho dele, que é esse do Henri Matisse, que falou de Fauvismo, falou de Henri Matisse. Se você observar, tem grandes planos, ó, de uma cor só. Mesmo você vendo que tem uma relação com a realidade, porque é algo figurativo ainda, você vê que são duas mulheres tocando violão e tal. Você vê que tem grandes planos de cor aqui, ó. Um plano grande amarelo, outro mais azulado. Então, essas cores, tá? Essa intensidade de cores é característica do fauvismo. Já vimos? Outras coisas características do fauvismo é o seguinte. A pincelada violenta, tá? É espontânea e definitiva. Tipo assim, eu não vou pensar ao pincelar, eu pincelo, seguindo meu instinto, ok? O colorido brutal, pretendendo a sensação física da cor, que na realidade é subjetiva e não corresponde à realidade. Como assim? Muitas vezes eles não vão estar, como eu disse, utilizando nem o sentimento, nem a razão. Eles vão colocar as cores independente do que significa. Então, eles não estão querendo fazer uma relação com a realidade. Eles querem colocar de forma instintiva aquela cor e fazer aquela obra, aquele desenho, aquela forma nesse sentido. Ok? A pintura por manchas largas, como eu mostrei para vocês, formando grandes planos. A gente vai ter outras imagens que a gente vai poder dar uma olhadinha e perceber isso. E, como eu já falei, o exclusivo, né, o uso exclusivo de cores puras. Como elas tivessem diretamente saído da bisnaga e entrado no quadro. Isso é muito massa, ok? Alguns exemplos, tá? Para vocês perceberem esse colorido brutal do fauvismo. Olha esse amarelo forte aqui, ó, gritante. E essas linhas avermelhadas. Quando a gente observa, a gente percebe que é uma floresta, né? Que é como se fosse uma coisa mais campestre, mais rural. Mas árvores vermelhas, entende? É uma coisa muito mais próxima de uma cor subjetiva do que uma cor da realidade. Então, a produção fauvista vem com isso. E lembrando, o fauvismo, ele é um desses movimentos que nasce, tá, dos pós-impressionistas. Então, a galera que trabalhava muito com a cor no fauvismo acabou, né, sendo marcada e influenciada por essa galera pós-impressionista que trabalhava com a cor. E isso a gente já falou na aula passada, inclusive eu falei com vocês. A gente vai ver fauvismo, né, quando eu falei de expressionismo. Então, quem não viu a aula de expressionismo ainda, só dá uma olhadinha que está aqui no canal, tá? Então, outra obra fauvista, percebe que é extremamente colorida e você vê o resgate do que o impressionismo trouxe e os pós-impressionistas também, quando você percebe que você vê, né, esse reflexo aqui, que é o reflexo do navio, né, do barquinho, e a pincelada. Você observa que a pincelada está muito clara, está muito nítida nessa obra, porque era já algo que já estava acontecendo desde o impressionismo e no fauvismo vai permanecer, ok, meus amados? Continuando, outra obra, tá, do André Derain, onde você vê esse colorido, essa sombra aqui esverdeada, esse céu rosa. Então, tudo isso está relacionado àquilo que eu falei para vocês, o cor subjetivo, o colorido brutal. Eles não estão fazendo algo racional, e sim mais instintivo, ok? Os grandes planos de cor, as pinceladas que você encontra na obra. Olha as pinceladinhas aqui. Isso aqui é tudo como se fosse marquinha. Eu pegasse o pincel e fizesse isso. Ok? Olha esse como tem um amarelo gritante, um grande plano amarelo que grita ao nosso olhar, não é? Então, isso são tudo que eu estou mostrando para vocês aqui são obras que praticamente frisam aquelas características, né? Confirmam aquelas características que eu coloquei para vocês do fauvismo. Olha esse colorido brutal aqui.
né? A representação de uma paisagem, tipo assim, o artista, se estiver retratando a paisagem, observando ela, estaria numa sacada e representa o que ele vê aqui. Maravilhoso, né? Essa é uma das obras que eu mais gosto, que é do Henri Matisse, tá? Desvio para o Vermelho, onde ele trabalha a cor vermelha de uma forma muito intensa. Ele representa quase como se fosse uma ideia de natureza morta, que são essas representações aqui, tá? Que é quando você coloca flores e frutas numa mesa, é o que a gente chama de natureza morta, sendo que você não diferencia muito bem onde está a mesa, onde está a parede, porque tudo é vermelho. Só se você observar direitinho, aí você encontra uma linha aqui, ó, que divide a mesa da parede, mas parece que tudo é uma continuidade, né? Não tem essa divisão em 3 dimensões, essa ideia de profundidade. Inclusive, a própria profundidade do quadro, ela fica meio estranha ou até confusa quando a gente observa esse lado aqui da obra. Porque para uns pode aparentar uma janela e para outros pode aparentar um quadro. Então, fica muito dúbio às vezes a interpretação desse quadro. E é um dos quadros que eu particularmente mais curto, mais gosto do Henri Matisse. E o Henri Matisse é o pilar do fauvismo. Falou de fauvismo, falou de Henri Matisse, ok? E para a gente finalizar com uma das obras também mais conhecidas do Henri Matisse e que já deve ter virado meme, né, ou outra coisa, piada na internet, né? Para quem já acredita que já tenha visto. Ele também fez a música, tá? Mas esse quadro aqui é a dança do Henri Matisse, onde ele coloca figuras humanas, tá? De tons alaranjados. Se eu não me engano, parece que tem 2 quadros a dança no mundo, tá, pessoal? Inclusive, existe uma diferença de tonalidade, tá? Mas é por essa ideia. E a gente vê um grande bloco azul aqui em cima e esse grande bloco de cor aqui, ó, verde. E esses seres humanos que você não identifica se são homens ou mulheres, porque a genitália, né, e até a própria configuração corporal fica muito dúbia. Então, na realidade, o Matisse queria representar aqui nessa obra não só homens ou mulheres, mas seres humanos que estão dançando de forma circular. E uma curiosidade para vocês, as danças circulares são as danças mais primitivas que a gente tem. Quando a gente se percebe ou observa, né, algumas culturas primitivas ou até algumas manifestações onde tem a ideia da dança, quando a dança ela tem essa configuração mais circular, ela tem uma origem mais primitiva, mais pré-histórica, porque a ideia do círculo cria um conceito de igualdade. Não existe diferença no círculo, porque todo mundo está no mesmo patamar, né? Está na mesma direção, né? A gente só roda. É maravilhoso essas ideias, né? Então, a gente termina a nossa aula por aqui. Até a próxima. Beijo da Onésia.